Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês, conversando sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam no nosso desenvolvimento espiritual e na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E hoje, atendendo a alguns pedidos feitos através de e-mail, pelo meu e-mail, clodofeitosa@hotmail.com, alguns dos inscritos do canal entraram em contato comigo e pediram para eu fazer um vídeo falando sobre como eu analiso a doutrina do sangue das Testemunhas de Jeová. E, como vocês sabem, eu sou um estudioso independente da espiritualidade. Atualmente, eu não professo mais uma religião, ou seja, eu não sou mais membro de nenhuma religião. Ao contrário, agora eu estou seguindo o meu próprio caminho espiritual e considero a mim mesmo capaz de entender a Bíblia. Assim como considero que vocês também, todos vocês, têm essa capacidade também. A Bíblia é um livro como qualquer outro. Então, e livros são feitos para serem lidos e interpretados. Então, acredito eu que cada um de nós tem a capacidade de entender o texto e de seguir os seus próprios preceitos, ok? Antes eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, pelas mais de 50 mil visualizações somente no ano passado e pelas inscrições no canal. Atualmente estamos com 570 seguidores. E dizer que se você ainda não se inscreveu no canal, que assim o faça, se desejar. Curta e compartilhe os vídeos publicados aqui, porque assim você estará ajudando nesse trabalho importante de abertura de consciência espiritual. Então, como todos vocês já devem ter ouvido falar, as Testemunhas de Jeová recusam as transfusões de sangue para tratamento de saúde, alegando que a Bíblia as proíbe, ok? Vocês já devem ter lido ou assistido na televisão alguma notícia na qual alguns pacientes se recusam, Testemunhas de Jeová, se recusam a submeter a tratamentos de saúde em si mesmos ou em seus filhos que utilizem as transfusões de sangue. E em muitos casos são levados à justiça. Eu tenho aqui dois exemplos dessas notícias. No primeiro caso, a justiça manteve a decisão do paciente, Testemunha de Jeová, e no segundo caso, a justiça foi contra ao que os pais, Testemunha de Jeová, queriam, que no caso era negar a transfusão de sangue para seu filho. Então são casos bem diferentes. Vamos ver aqui. O primeiro caso, eu estou aqui citando o site do G1, aqui diz, foi publicado no dia 6/6/2018, esse caso, mas está disponível ainda no site do G1. Basta você colocar lá, Testemunho de Jeová, sangue, na pesquisa, que aí você vai ver, tem várias notícias falando sobre esse assunto. Então, nesse caso aqui, aconteceu na Paraíba. Desculpa. Juiz da Paraíba autoriza transfusão de sangue em criança, filha de Testemunha de Jeová. Pais Testemunha de Jeová não querem que o procedimento seja realizado por motivo religioso. E aí, mais adiante aqui, o juiz da primeira vara da infância e da juventude da capital autorizou a transfusão de sangue em uma criança, mesmo contra a vontade dos pais. Eles não queriam que o filho passasse pelo procedimento por motivo religioso, pois são Testemunhas de Jeová. A ação foi ajuizada pelo município de João Pessoa em favor de uma criança que aguardava a hemotransfusão desde o dia 22 de fevereiro de 2017. De acordo com a petição inicial, diz aqui o texto, os médicos que acompanhavam relataram a situação gravíssima, extrema, com a indicação de transfusão de sangue, informando no parecer anexo aos autos que o quadro de saúde apresentava piora progressiva com risco de morte. A recusa da família baseia-se em questões religiosas. São Testemunhas de Jeová e, como tal, entende que este recurso, no caso da transfusão de sangue, não é válido. Então, o juiz, mais à frente, ele, na sentença, o magistrado fez referência ao Código de Ética Profissional do Médico e que proíbe de efetuar qualquer procedimento sem o esclarecimento prévio do paciente, certo? E mais adiante ele permitiu que a transfusão fosse feita, porque diz aqui que o direito à vida
superior ao direito de liberdade de crença. Então, nesse caso aqui, a justiça mandou, né, fazer a transfusão de sangue. Agora tem um outro caso aqui, ó. Deixa eu achar aqui, né, também citado no G1, nesse caso no Rio Grande do Norte, foi publicado no dia 6 de 8 de 2020. Justiça nega liminar para obrigar testemunha de Jeová com Covid-19 a receber transfusão de sangue. Paciente é seguidor da doutrina religiosa, testemunha de Jeová, a qual não aceita transfusão de sangue. O juiz destaca que o homem está consciente e esclarecido sobre os efeitos. Certo? Então, nesse caso aqui, o juiz ele deixou que o paciente tomasse a decisão. Certo? A justiça negou pedido de liminar de urgência apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte para obrigar um paciente internado em estado grave no Hospital Giselda Trigueiro, a receber transfusão de sangue. O homem com histórico clínico de ser portador do vírus HIV, diabético e atualmente diagnosticado com a Covid-19, recusa o procedimento por motivações religiosas. É seguidor da doutrina religiosa Testemunha de Jeová. Segundo a decisão, houve legitimidade na recusa do paciente em se submeter à transfusão de sangue, visto que tal procedimento, eu pulei aqui, só um minuto. Visto que tal procedimento implicaria em tratamento degradante por afronta às suas crenças, certo? Então aqui tem o resto, né? Vocês podem procurar no G1, tem essa notícia por inteiro. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, que aí vocês podem consultar a íntegra dessas duas notícias, né? Então aqui a gente viu dois casos diferentes. No primeiro caso, o juiz autorizou a transfusão de sangue porque o paciente era uma criança e os pais não queriam a transfusão, pais testemunhas de Jeová. E aí o juiz entendeu que o direito à vida da criança é superior ao direito de liberdade de crença dos pais. E aí autorizou a transfusão de sangue. Já no outro caso que eu li para vocês agora é diferente. Era um adulto, né, um homem, né, testemunha de Jeová, e nesse caso o juiz negou a liminar para obrigar o paciente a receber a transfusão de sangue, e o juiz deixou claro, né, que por ele estar esclarecido, né, do que poderia acontecer, e é um direito, né, do paciente recusar, né, a transfusão de sangue. Então, nesse caso, o juiz deixou que o paciente tomasse a decisão, certo? E é interessante, né, que as Testemunhas de Jeová, elas têm uma organização muito grande nesse sentido, né, na questão da transfusão de sangue. Por exemplo, eles têm lá dentro deles uma instituição própria chamada COLI, que é Comissão de Ligação com Hospitais, e essa instituição, o que é que ela faz? Ela faz contato com os médicos, as equipes médicas, que aceitam tratar os pacientes testemunhas de Jeová sem a utilização do sangue. E aí, normalmente, né, na maioria dos casos, dá certo, né, com essa comissão de ligação com hospitais, e é feito, então, tratamento sem o uso de sangue. Mas, como vocês viram aqui nessas duas notícias, e muitas outras que tem lá no mesmo site que eu falei para vocês, há casos em que só o sangue resolve, né? E aí, nesse caso, a Testemunha de Jeová ela vai ficar num dilema muito grande, que é aceitar a transfusão de sangue e salvar a sua vida agora, mas, segundo a doutrina da Testemunha de Jeová, perder a vida eterna no futuro, porque a transfusão de sangue seria um ato de extrema desobediência à lei de Deus, segundo eles, e, nesse caso, o paciente não teria mais direito à vida eterna. Ou o paciente salvaria a sua vida agora, ou seja, aceitaria o uso do sangue, e aí, nesse caso, né, ou melhor, perdão, essa seria a primeira escolha. Ou então o paciente recusaria o uso do sangue, né, perderia a vida agora, mas teria assegurado a vida eterna no futuro. Esse seria o dilema que uma Testemunha de Jeová enfrenta nesse momento. Como eu falei para vocês, existe uma organização muito grande das Testemunhas de Jeová. Inclusive, as Testemunhas de Jeová mandaram, né, para os tribunais do país orientações, e esse parecer aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falando, né, da legitimidade da recusa de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová. Então, há uma organização muito grande por trás, né, dessa crença, né, uma crença muito polêmica, todo mundo sabe da dificuldade que existe nesse sentido. E eu aqui, como vocês sabem, né, do meu histórico pessoal, né, que eu fui Testemunha de Jeová por 7 anos,
né, durante 7 anos eu acolhi essa doutrina, então é um assunto de extrema gravidade, né? É uma coisa que a gente não pode tratar de forma leviana. Então, é um assunto de muita responsabilidade. Eu aqui jamais, né, estaria disposto a fazer uma análise sem levar em conta esse lado, né, da testemunha de Jeová, né, do tanto que ela sofre quando se depara com uma decisão como essa, né? Então, é um tema polêmico, um tema difícil, né? E o que acontece? As testemunhas de Jeová, elas se preparam para esse momento. Tanto é que existe um cartão, né, que cada uma delas assina, constituindo procuradores, que também são testemunhas de Jeová, para, no caso dela não poder falar, não poder dizer que não quer a transfusão de sangue, essas pessoas, né, esses procuradores, com firma reconhecida em cartório, vão falar pela testemunha de Jeová que está sem poder se manifestar. Certo? Então, existe isso também, é uma organização muito grande nesse sentido. E, de fato, né, existem realmente muitos tratamentos alternativos ao uso do sangue, tais como a solução de Ringer e outros, né, outros líquidos expansores do volume do plasma. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente perde muito sangue, o corpo, o sangue, a maior parte do sangue é líquido. Então, ao perder esse líquido, ele não consegue transportar o oxigênio e os nutrientes para as células. Então, existem muitos tratamentos que usam expansores do volume do plasma para que o sangue, no caso, continue tendo a capacidade de levar nutrientes ao corpo, né, do paciente. E isso, na maioria das vezes, resolve o problema sem precisar de transfusão de sangue. Mas há casos, né, como eu falei, né, desse senhor aí, né, que realmente só a transfusão de sangue poderia salvar a vida dessa pessoa. Ou com uma doença degenerativa do tecido sanguíneo, ou que tenha perdido grandes volumes de sangue, que somente com os expansores do volume do plasma não seria possível salvar a vida dessa pessoa. Por esse motivo, né, como eu falei, né, que existe essa dificuldade da testemunha de Jeová de aceitar a transfusão de sangue, né, que ele fica com medo de perder a vida eterna, com medo de desobedecer a Deus, né, enfim, uma situação muito difícil, né? E eu aqui quero ser respeitoso com todas as testemunhas de Jeová, não quero tratar esse tema de forma leviana, porque eu entendo a gravidade dessa situação, isso mexe com a consciência, mexe com os sentimentos, mexe com a fé da pessoa e, portanto, tem que ser tratado da maneira mais carinhosa, mais tranquila possível, para que assim a pessoa possa ter uma consciência realmente esclarecida sobre esse assunto. Por isso esse vídeo ele foi preparado para ajudar você, que é testemunha de Jeová e que está nesse momento me assistindo, que está com dúvidas, né, sobre essa doutrina, se ela está realmente de acordo com a Bíblia ou não, né, a questão de sangue, se você pode ou não receber uma transfusão de sangue, enfim, você está com essa dúvida, você só ouviu só a interpretação da testemunha de Jeová, ou talvez você leu outras interpretações no site, mas não ficou satisfeito e assim quer obter mais informações. Então, se você é esse caso, né, então esse vídeo foi preparado para você. Foi preparado com muito carinho, com muita paciência, com muito respeito às suas crenças, certo? E nesse vídeo nós vamos analisar o seguinte, ó. É errado, biblicamente falando, aceitar uma transfusão de sangue? Será que é errado mesmo? Será que a Bíblia realmente condena a transfusão de sangue? É isso que a gente vai analisar aqui. Uma outra coisa, comer o sangue é a mesma coisa que aceitar uma transfusão de sangue? Será que é a mesma coisa? Então a gente vai analisar isso também. E também, aceitar uma transfusão de sangue afetará realmente a sua espiritualidade? Você vai perder a vida eterna por causa disso, né? Será que isso realmente é dessa maneira? Então, nós vamos analisar isso. Mas antes eu gostaria de dar uma palavra de cautela para você, que é o seguinte. O que eu vou falar aqui é fruto das minhas interpretações, certo? Então, eu acredito firmemente que a Bíblia não trata da transfusão de sangue. Ela não trata, simplesmente ela não trata desse assunto. Nem condenando e nem mandando fazer. Tá certo? Essa é a minha crença. Eu vou mostrar a você os textos dos quais eu tirei essa conclusão, os meus argumentos, mas você tem que entender que você é quem tem que viver com a responsabilidade sobre suas crenças. O conhecimento, ele traz responsabilidade. Então, eu garanto a você que no final do vídeo, se você continuar até o fim do vídeo,
você não vai ficar perturbado, você não vai ficar sem saber o que fazer, não. Certo? Você vai ter mais um ponto de vista a analisar, né? E aí você vai tomar a sua decisão de uma coisa que você já conhece, né? Você já conhece os argumentos contra a transfusão de sangue, e eu vou dar alguns argumentos usando alguns textos bíblicos. E fica a sua consciência livre para escolher o que vai fazer, tá certo? Então eu não quero aqui de forma alguma impor nada para ninguém. Essa é a minha consciência, é a forma que eu acredito. Eu estou usando aqui o meu direito, né, como cidadão, de expressar a minha opinião, de falar. Então, assim, não estou querendo afrontar ninguém, certo? Tampouco estou querendo tirar você da organização da Testemunha de Jeová. Isso não é o meu objetivo, certo? Por mim, aliás, ao contrário, muitos de vocês, seguidores meus, que tiveram contato comigo, até sabem que eu até já ajudei alguns até ficar na organização. Por quê? Porque eu percebi que era o melhor para a pessoa, né? Ela não estaria preparada ainda para viver sem uma doutrina, né? Na sua vida. Então, eu disse a essa pessoa que o melhor para ela era, alguns já, não mais de um, já aconteceu isso. O melhor para ela é permanecer lá, pelo menos por algum tempo, até que a pessoa tenha, né, condições de consciência de ter suas próprias crenças e conseguir o seu alimento espiritual sem depender tanto da organização. Já disse também em outros vídeos para vocês, né, que eu não considero a organização da Testemunha de Jeová uma religião ruim. Ela tem muitas coisas boas, muitas coisas que são atrativas, que ajudam realmente as pessoas, mas tem essas crenças que são complicadas, que são difíceis no meu entender, e que precisariam ser reformadas, do meu ponto de vista. Que se fossem reformadas, seria muito mais fácil, né, para as pessoas permanecerem lá, não ter tanta dificuldade, certo? Então, é isso. Respeito acima de tudo, né? Você não é obrigado a acreditar no que eu vou falar. Não quero tirar você da organização, não. Eu vou dar apenas mais um ponto de vista para você analisar, tá certo? E nós somos incentivados pelo apóstolo Paulo, né, na Bíblia, a ser justamente isso, a investigar, né, a não ter medo de investigar, a não ser uma criança espiritual, mas ser um adulto espiritual, ou seja, a não ter medo de ir a fundo e buscar o conhecimento e assim chegar ao entendimento, né? Então ele incentiva isso. Ele falou tanto aos coríntios quanto aos hebreus, e também para todos nós, que é preciso que amadureçamos espiritualmente e deixemos de agir e pensar como crianças, de modo que cheguemos ao pleno desenvolvimento espiritual através do alimento sólido. Então, eu vou mostrar aqui a vocês esses dois textos interessantes. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí na sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe. Eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo, mais uma vez, a tradução mais nova, né? Aqui você vai ler comigo aí, primeiramente, o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Leia aí, por favor, comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Certo? Vou ler aqui para vocês. Diz assim, diz o apóstolo Paulo: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas agora me tornei homem, eliminei as características de criança. Então ele diz isso, né, que ele evoluiu, né, ele melhorou o raciocínio e está incentivando a gente a fazer isso também. E aí mais adiante, agora em Hebreus, capítulo 5, veja comigo aí, Hebreus, deixa eu achar aqui, ainda não estou acostumado com a Bíblia nova, né, mas ela é muito interessante também, né? Então, Hebreus capítulo 5, veja aí na sua Bíblia, cadê aqui? Capítulo 5, versículos 13 e 14. Veja só o incentivo que ele nos dá. Diz assim: pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aquelas que, pelo uso de sua capacidade de discernimento, treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então ele está dizendo aqui, o alimento sólido, o alimento espiritual, é para pessoas maduras, aquelas que têm o quê? Capacidade de discernimento, capacidade de raciocínio. Ou seja, ele nos incentiva que nós devemos usar a capacidade de raciocínio.
não devemos achar que não temos condições de entender as coisas, né? Nós temos o raciocínio, está aqui, ó, na nossa mente. Você é livre, você é capaz de entender as coisas. Se você usar o raciocínio, você vai conseguir entender, sim. A Bíblia não é um livro tão difícil de se compreender, não, certo? Então, tudo isso significa que você não deve ter medo de ir a fundo no conhecimento espiritual, não tenha receio de usar o seu raciocínio para entender a Bíblia. Todos nós somos dotados de inteligência, capacidade e entendimento. E o corpo governante das Testemunhas de Jeová, lá de 1984, também incentivou a gente a sempre reavaliar as nossas crenças sem medo, né? E diz mais, que você precisa, se necessário, mudar. Isso você vai encontrar esse incentivo do corpo governante, que eu acho muito interessante e sigo até hoje. Está aqui, ó, no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Você vai procurar aí o capítulo, que foi publicado pela Torre de Vigia em 1982. Você vai procurar o capítulo 3, certo? O capítulo 3 que tem por tema a religião que você pertence realmente faz a diferença? E aí, no capítulo 3, na página 33 aqui do livro, interessante aqui, ó, deixa eu achar aqui, tem então um incentivo muito importante do corpo governante, que eu vou ler para vocês. Ó. Diz assim: qual deve ser a sua reação caso se lhe apresente prova de que aquilo que você crê é errado? Por exemplo, digamos que você esteja viajando de carro pela primeira vez para um certo lugar. Você tem um mapa rodoviário, mas não tomou tempo para verificá-lo bem. Alguém lhe disse que a estrada a estrada que deveria tomar. Você confiou nele, crendo sinceramente que ele indicou o caminho certo. Mas suponhamos que não seja. Continua o corpo governante. O que faria se alguém lhe apontasse o erro? O que faria se este, recorrendo ao mapa que você mesmo tem, lhe mostrasse que tomou a estrada errada? Aí pergunta o corpo governante: será que o orgulho ou a obstinação lhe impediriam de admitir que está na estrada errada? Pois bem, diz ele, se ficar sabendo pelo exame de sua própria Bíblia que está seguindo um caminho religioso errado, esteja disposto a mudar. Evite a estrada larga que conduz à destruição, siga o caminho estreito que leva à vida. Esse é um conselho extraordinário, né? Então, ele deve ser seguido por qualquer pessoa de qualquer religião, certo? Tem que estar sempre reavaliando as crenças, se mudou, que muda mesmo, entendeu? A questão espiritual muda de acordo com o tempo, muitas coisas mudam, certo? Nem tudo deveria mudar, mas algumas coisas realmente precisam avançar, porque à medida que a sociedade humana avança, muitas coisas deixam de ser como era e aí tem que evoluir também, senão, né, não vai para frente. Então, o corpo governante da época nos incentiva constantemente a reavaliarmos nossas crenças e mudar aquelas que venhamos a considerar erradas pelo exame de quê? Da Bíblia, certo? Esse assunto, como eu falei para vocês, exige muita responsabilidade. Portanto, tudo que eu vou falar aqui é fruto da minha interpretação pessoal. Você não é obrigado a acreditar e nem seguir nada que eu digo. Você deverá fazer uso de sua capacidade de raciocínio e de entendimento. E seu livre-arbítrio, né, para, então, seguir daqui para frente sobre esse assunto do sangue. Como eu já disse em outras ocasiões, eu não sou o dono da verdade, sou estudioso independente, estou seguindo o meu próprio caminho e estou apenas compartilhando com você uma opinião, tá certo? E você segue se você quiser. Meu objetivo aqui não é conseguir seguidores religiosos, mas sim ajudar você a se tornar também um investigador independente da espiritualidade, caso queira, né? E independente de você fazer parte de uma religião ou não, né? Você pode continuar fazendo parte da religião e mesmo assim ser um estudioso independente, ou seja, conhecer mais, ir a fundo. O conhecimento, como eu já falei, traz responsabilidades. Portanto, se você não se acha preparado para assumir o controle de sua espiritualidade, então eu recomendo, né, que você pare o vídeo agora aí onde está e continue com as crenças que você tem. Porque o que eu vou falar a partir de agora vai exigir essa responsabilidade, né? Que você raciocine, que você tire suas conclusões e que você, então, tome suas próprias decisões. Então, aí você é quem decide a partir de agora, tá certo? Como eu falei, isso é uma coisa muito respeitosa, eu não quero que ninguém fique triste nem abalado com o que eu vou falar. Então, se você não se considera preparado, então fique com a interpretação que você já tem. Mas, se você é uma pessoa que não tem medo de ir a fundo, que quer realmente entender, que quer analisar o outro ponto de vista, o outro lado da moeda, então siga em frente.
Então vamos lá na nossa análise, o primeiro tópico. Qual é a síntese da doutrina das TJs sobre o sangue? Então, veja bem, né? A primeira pergunta é, para respondermos, né? Podemos comer sangue? Será que isso, segundo a Bíblia, né? Analisado segundo a Bíblia, nós podemos comer sangue? Então, a resposta é não, definitivamente não. Segundo a Bíblia, né? Se você segue a Bíblia como guia espiritual, você não pode comer sangue. Está escrito aqui, ó, no livro de Gênesis, logo no começo da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 9, veja o que ele diz aqui, ó. Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Isso aí é para você que não é testemunho de Jeová, que está me acompanhando. Então, é bom que você conheça também a doutrina, certo? Então, Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Todo animal que se move, que está vivo, pode servir-lhes de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou tudo a eles, todo eles. Somente não comam a carne de um animal com o seu sangue, que é a sua vida. Certo? Então, aqui é bem claro, né? Não pode comer sangue, só pode comer a carne do animal, o sangue não. Mais adiante, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo do 21 ao 24, certo? Deuteronômio, capítulo 12, versículos 21 ao 24, você vai ler, né, lá que diz o seguinte, que quando for comer um animal, a carne do animal deve derramar o sangue do animal na terra, pois a vida do animal está no sangue, certo? Então, isso está em Deuteronômio 21, que eu gostaria de ler com vocês também, interessante esse. Deuteronômio 21. Analisa aí com a sua Bíblia. Deuteronômio 21. 21 não. Deuteronômio 12, certo? Deuteronômio capítulo 12, versículo 21 e 24. 21 ao 24. Diz assim, ó. 12, 21 ao 24. Se o lugar que Jeová seu Deus escolher para ali pôr o seu nome for longe, então, assim como lhe ordenei, você deverá abater alguns dos bois ou das ovelhas que Jeová tiver dado e deverá comê-los dentro de suas cidades, sempre que você quiser. Você pode comê-los assim como comeria a gazela e o cervo. Tanto o impuro como o puro podem comê-los. Apenas estejais firmemente decidido a não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Não coma a vida junto com a carne. Não o coma. Você deve derramá-lo na terra como se fosse água. Então, aqui é bem claro, né, o que deve se fazer no caso, né, é derramar o sangue na terra. E aí o que aconteceu? O ato, né, no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28, lá dá novamente a lei, né, aos cristãos do primeiro século de não comer sangue. Né? Vamos ver aqui, Atos capítulo 15, versículo 28. Atos capítulo 15, agora, versículos 28 e 29, certo? Diz assim, ó, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além das coisas necessárias, que persistam em se abster das coisas sacrificadas a ídolos, de sangue e do que foi estrangulado, e da imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, está aqui, o texto foi repetido, né, lá no Novo Testamento, de modo que realmente a Bíblia condena o comer sangue, certo? Você não deve comer o sangue do animal, né, porque a vida do animal está no sangue, então não deve comer o sangue. E qual era o único uso autorizado do sangue na época? Em Levítico capítulo 17, versículos 11 e 12, diz qual era o único uso autorizado do sangue, que era o uso sacrificial, tá certo? Vamos ver novamente agora em Levítico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Você vai procurar aí, Levítico 17. Levítico 17. Levítico 17. Levítico 17, versículos 11 e 12. Diz assim, ó. Pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu mesmo
o dei a vocês para que façam expiação por si mesmo no altar, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que está nele. Foi por isso que eu disse aos israelitas: nenhum de vocês deve comer sangue, e nenhum estrangeiro que mora com vocês deve comer sangue. Então pronto, era que a única coisa que podia se fazer com sangue era o uso sacrificial, ou seja, colocar o sangue lá do animal no altar para expiar os pecados, certo? Então aí é o seguinte, lá em Israel realmente era proibido comer sangue, tá certo? Mas a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: a transfusão de sangue é a mesma coisa que comer o sangue? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? Porque senão fica de forma genérica, e aí, né, quanto mais genérico for, mais difícil fica de se compreender. As testemunhas de Jeová acreditam que sim, certo? Que comer sangue é a mesma coisa que receber o sangue na veia. E isso está aqui, ó, no livro Raciocínios, à base das Escrituras, certo? Publicado pela Torre de Vigia, na página 345. Eu vou ler aqui para vocês verem a crença das testemunhas de Jeová, tá certo? Então, Raciocínios à base das Escrituras, na página 345. Diz assim, ó, página 345. É a transfusão de sangue o mesmo que comer sangue? Ele diz aqui, ó: num hospital, quando um paciente não consegue se alimentar pela boca, ele é alimentado endovenosamente. Ora, será que alguém que jamais poria sangue na sua boca, mas que aceitasse sangue por meio de uma transfusão, estaria realmente obedecendo a ordem de persistir em abster-se de sangue? A título de comparação, considere o caso de um homem a quem o médico dissesse que precisa abster-se de álcool. Estaria ele obedecendo a ordem se deixasse de beber álcool, mas fizesse com que esse fosse injetado diretamente nas veias? Então, aqui o livro Raciocínio deixa bem claro, né, que as testemunhas de Jeová acreditam que comer sangue é a mesma coisa que colocar na veia, é a mesma coisa que receber uma transfusão. Mas aí é aqui onde a gente vai fazer algumas considerações, tá certo? Veja bem, comer sangue não é a mesma coisa que injetá-lo nas veias. Por que nós podemos dizer isso? Quando a gente come o sangue, o que é que acontece? Quando você come uma determinada quantidade de sangue, ele vai ser processado pelo seu sistema digestivo, certo? E aí o que acontece? O organismo vai extrair daquele alimento, ele vai ser absorvido pelo seu corpo como um alimento. E aí o que acontece? O corpo vai extrair somente os nutrientes necessários que estão lá, que ele considera necessário, vai extrair do sangue e o restante vai ser eliminado através das fezes. E aí vai para a corrente sanguínea, no caso de comer o sangue, somente nutrientes que foram extraídos daquele sangue ingerido, certo? O sangue mesmo não passa diretamente para o corpo da pessoa que comeu o sangue. O sangue não. Os nutrientes sim. Ele é absorvido como um alimento, tá certo? Já no caso da transfusão, quando se coloca o sangue na veia, aí é diferente. Porque quando você coloca o sangue na veia, o que acontece? Ele não é processado pelo organismo. Então, ele entra no seu organismo como tecido, tá certo? Ou seja, em toda a sua inteireza. Se é 1 litro, esse 1 litro de sangue passa a fazer parte do seu sangue, certo? E integra o seu sangue como tecido. Então, tudo entra lá, certo? Passa tudo para o corpo, tá certo? Não há aquele processamento. Então, definitivamente, comer sangue não é a mesma coisa que colocar na veia. É aqueles que fizeram essa confusão, no meu ponto de vista, com o álcool, que também não é a mesma coisa. Quando você ingere o álcool, certo? O que acontece? O corpo vai processar aquele álcool. O estômago vai colocar o álcool dentro do organismo e o fígado vai tentar retirá-lo, vai tentar metabolizar e processar, mas é o que acontece. Como você está ingerindo o álcool o tempo todo, mais ou menos em 20 a 30, 40, até 1 hora depois que você está ingerindo o álcool, aí o álcool começa então a entrar no seu sangue e você fica intoxicado com o álcool. É o que a gente chama de embriagado ou bêbado. Aí você fica bêbado, Mas veja, houve um tempo, você colocou, vai bebendo álcool, ele vai passando pelo organismo e depois vai entrando nas veias e aí você fica bêbado, tá certo? Então demoraria muito para uma pessoa entrar em coma alcoólico e vir a falecer com intoxicação, com álcool, com álcool demais nas veias. Agora, se você pegar um copo de álcool e injetar nas veias, aí já vai ser diferente. Não vai passar por esse trato do sistema digestivo, e é o que acontece.
você vai ficar bêbado imediatamente, né? Porque o álcool não vai ser processado pelo fígado, vai direto para a corrente sanguínea, você vai ficar bêbado imediatamente e pode ser uma coisa fatal, certo? Ou seja, você pode morrer se você fizer isso, né? Então, não é a mesma coisa, definitivamente. Ingerindo, entra como alimento, né? É processado pelo organismo. Colocado na veia, entra em sua inteireza, tá certo? Então, por conta disso, a gente pode chegar à conclusão, primeiro fato isso, que comer não é a mesma coisa que colocar na veia, certo? E aí os pacientes que são alimentados endovenosamente, existem esses casos também, mas ali eles recebem alimentos que já foram processados e que só vai passar ali o que realmente pode entrar na corrente sanguínea. Você não vai pegar, por exemplo, um copo de leite e colocar diretamente na veia do paciente, porque não vai dar certo, né? Isso pode matar o paciente, tá certo? Então, é falso essa premissa de que comer sangue é a mesma coisa que colocar na veia. Assim como eles dizem aqui, comer álcool é a mesma coisa que colocar na veia. Essa premissa é falsa, tá certo? É a primeira coisa que a gente deve entender. Ok? Uma outra coisa, né, que a gente deve, uma outra consideração sobre isso, né, sobre a questão de comer sangue, certo? De um animal.